Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, na verdade, videocast ou podcast, dependendo de você esteja assistindo ou escutando. Eu sou Danilo Eu Rodrigues, sou Michelle Araújo. nós somos do Diástase Redux, né, um programa online para tratamento de diástase abdominal, que já tem mais de 8 mil clientes, 8 mil pacientes em mais de 10 países, pelo menos hoje, quando a gente está gravando aqui no mês de julho de 2021. São 8 mil clientes em mais de 10 países, com tratamento online de diástase, tá? Mas nem sempre foi online, a gente começou no consultório, mas a gente vai falar sobre isso. Então, seja bem-vindo. O que é que a gente vai fazer aqui? Esse é o primeiro, a gente nem sabe o nome, a gente queria pedir a ajuda de vocês, inclusive. A gente pensou café com diástase, mas aí com diástase ou Ou sem sem diástase, diástase, enfim. Mas por enquanto vai ser o café com diástase e E marketing. diástase, e vamos ver aí. Vamos descobrir aí, tá? Então, assim, nós somos casados há 8 anos. 7. De casados 7 anos, mas estamos juntos 8 anos. E aí a gente começou a namorar e logo depois a gente já começou o projeto juntos, né? A Michelle é fisioterapeuta, ela vai explicar um pouquinho mais. Mas o objetivo desse programa é compartilhar conhecimento sobre tratamento de diástase para profissionais de saúde, que é a parte da Michelle, que é expert nisso, né? Hoje é uma das referências no Brasil. E compartilhar também conteúdos de marketing e negócios na área de saúde e estética, que é a minha parte, né? A Michelle é a diretora técnica do Diástase Redux, fundadora, fisioterapeuta, e eu sou o diretor de marketing, também fundador lá do programa do Diástase Redux, tá bom? E aí a gente fundou há pouco tempo o Escola Diástase Redux, que basicamente é um braço do grupo Diástase Redux para formar outros profissionais. E a gente pensou nisso por quê? Porque há 2 anos a gente vem tendo um sucesso na área de diástase, é um sucesso crescente, tanto é que a gente não tem agenda mais, a Michelle, para atendimentos individuais. E aí os profissionais sempre vinham falar com a gente para a gente poder formar outros profissionais. Mas a gente não tinha tempo, porque era muito, imagine, 8 mil pacientes, e a gente atendendo, e a gente cuidando desses pacientes. Mas aí chegou um momento que muitos pacientes querem um atendimento presencial, muitos pacientes querem um atendimento na sua cidade, e a gente não tinha profissionais para indicar. Assim como também a gente contrata com alguma frequência profissionais para nos ajudar, porque imagine, 8 mil pacientes, a gente precisa de profissionais para E nos como o nosso ajudar. negócio é online, a gente tem como pegar profissionais de todos os lugares do Brasil também e de fora. Exatamente. De Brasil, de fora, como a gente tem pacientes de fora, de mais de 10 países, e a gente não encontrava profissionais que a gente confie, nem para indicar para pacientes, por exemplo, um paciente, sei lá, de São Paulo, quer fazer um atendimento. Quem é que a gente vai indicar? Não tem. Ele faz, e o online você diz, olha, eu quero fazer o presencial também. A gente não tem profissionais para indicar, assim como de qualquer região do país. Não tem, né? Quanto mais longe dos centros, ali é que é mais difícil ainda, que é um conhecimento novo. E nem para indicar, nem para contratar. Então a gente tem essa dificuldade. Então a gente disse, olha, está na hora da gente parar um pouco e dar uma atenção a formar novos profissionais. Tá? E a gente vai compartilhar esse conhecimento, só que a gente não quer formar qualquer profissional. A gente não é assim, né? A gente quer formar profissional com certificação de Diástase Redux. Como nós somos o programa que tem mais resultados comprovados no país, tá? Então a gente quer fazer com que os profissionais que a gente forme sejam profissionais referência, profissionais bem-sucedidos. E para isso, você vai ter o conteúdo técnico com a Michelle, técnico científico, né, baseado em artigo científico, na questão científica, e também na experiência clínica de mais de 1.000 pacientes no consultório, não é isso? Bem mais de 1.000 pacientes. Bem mais de 1.000 e mais de 8 mil online. E a parte de marketing, que no Instagram, se você ainda não entendeu, se você não souber se posicionar no Instagram, você não vai ser valorizado na sua profissão hoje em dia, infelizmente ou felizmente. Tá? E aí o que é que a gente vê? A gente vê profissionais não tão bons tendo um espaço enorme só porque sabe usar o Instagram. Então a gente decidiu, olha, os profissionais que a gente formar, a gente não só vai ensinar a técnica do método da diástase, do protocolo que a Michelle desenvolveu, como a gente vai ensinar as estratégias que nos fez ser referência. A gente já foi em 3 estados, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e nos 3 estados a Michelle foi referência através das estratégias que a gente usou. E agora referência no Brasil também através das estratégias que a gente usou. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você é um profissional da área de saúde e estética ou um estudante e você quer crescer na sua carreira, você está no lugar certo, porque a diástase abdominal eu digo a você que é uma profissão anticrise,
né? Então, assim, na pandemia as clínicas fecharam e a gente cresceu. Por quê? Infelizmente, as clínicas fecharam, a gente não torceu por isso, não torce por isso, né? Eu quero que acabe logo isso e nossos colegas profissionais voltem a atender, mas a gente tem a possibilidade de atender online, tem a possibilidade de atender em domicílio, quem trabalha com diástase abdominal, sem precisar de equipamento, sem precisar de investimento em estrutura, e isso nos fez crescer, tá? Assim como outros profissionais que trabalham com diástase. Então, você tem essa oportunidade de uma profissão anticrise, que está só começando, para você ter uma ideia, são em média mais de 3 milhões de novas mães por ano. E por ano, né? E aí não tem profissionais para atendê-los. Então, assim, a gente parou para dar... 100% das mulheres têm diástase abdominal na gestação e até 70%, de 40% a 70% continuam com diástase abdominal após a gestação. Então, é um leque de pacientes para você atender. Então, por isso que a gente diz que é um ramo, né, anticrise, porque sempre vão ter novos pacientes para você atender. Exatamente. E ainda é um conhecimento escasso, e aí a gente decidiu compartilhar. Foram 2 anos profissionais nos insistindo para a gente compartilhar, e a gente não compartilhava simplesmente porque não tinha tempo. Chegou um momento que a gente precisa de profissionais, o mercado precisa, os pacientes querem indicação, e a gente parou para fazer isso, para criar a Escola de Diástase Redux, que realmente vai ser uma referência em formação profissional. A gente não quer formar, a gente não quer cuspir profissionais no mercado com técnicas, não. A gente quer formar profissionais validados que a Michelle pode indicar de olhos fechados. É esse tipo de profissional que a gente vai formar, tá? Então, se você quer ser esse tipo de profissional, você está no lugar certo. E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história e responder algumas perguntas que já apareceram lá no nosso Instagram, que é o Escola de Diástase Redux, né? E também aparece sempre para a Michelle no dia a dia, tá? Vou pedir para a Michelle se apresentar, dizer a formação e falar um pouquinho da história de como começou na diástase abdominal. Bora lá. Eu sou fisioterapeuta, formada há quantos anos? De 2014 para cá, são quantos anos? Acho que 7 anos. 7 anos, né? Comecei na estética, como algumas mulheres, na verdade, como algumas amigas minhas, depois de um tempo que se formam, né? Normalmente a gente sai a gente saiu da fisioterapia, do curso de fisioterapia, a gente foi para estética. E aí eu comecei atendendo a parte corporal, parte facial. Danilo já estava comigo nessa, né, amor? Era. Quando a gente começou o consultório. E aí atendia homens, atendia mulheres dentro do consultório. Isso em Pernambuco. A gente já começou atendendo dentro do consultório. Isso lá em 2014. Isso em 2014. E aí, depois de um tempo, depois de lá de Pernambuco, a gente foi para Alagoas. E em Alagoas a gente começou a atender, continuou atendendo homens e mulheres. E depois de um tempo eu comecei a atender só mulheres, não foi isso? Foi. E aí eu comecei a atender só mulheres a parte corporal. Não gostava muito de atender o facial, então eu comecei a atender só corporal. Depois de um tempo, eu fui vendo que... eu dei graças a Deus quando atendeu só mulheres, né? Tinha uns homens folgados, tinha uns caras folgados, pô, que mandaram, doutora, 9 horas da noite mensagem, pô, com foto da barriga, pelo amor de Deus, né? Aí ela disse que tava pensando em atender só mulheres e eu incentivei, achei uma ótima opção, né? Claro, né? Pelo amor de Deus, pô. Enfim, aí eu fui atendendo só mulheres. Depois de um tempo eu fui vendo no corporal que eu tinha algumas pacientes que eu via que alguns resultados nela, na parte corporal, eram diferentes do que em outras. E aí, eu não sabia o porquê. Sinceramente, eu não sabia o porquê. E algumas de vocês que estão me assistindo vão saber e me escutando, que são da parte de estética, vão entender isso, que a gente às vezes não sabe. A gente tem protocolos de tratamento, que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente vê que em alguns pacientes a gente sabe que dão mais resultados do que em outras. Enfim, eu não sabia o que era que estava acontecendo. E aí, os tratamentos que você fazia, quais eram? Criolipólise? Criolipólise, lipocavitação, na minha época, né? Era criolipólise, lipocavitação, radiofrequência, carboxterapia. Enfim, trabalhava tudo, com todos os protocolos, tudo bem direitinho, tudo certinho. E alguns pacientes eu não conseguia tantos resultados assim. E aí, eu e Danilo, a gente sentou para poder analisar tudo direito. Teve uma época, e quando eu fui vendo,
eu fui analisar tudo direitinho. Quando eu fui analisar, eu vi que essas pacientes que eu não conseguia tantos resultados assim, a maioria delas, elas eram mães. E aí eu Nos fiquei tratamentos de gordura no localizada, tratamento de né? gordura localizada, Abdominal, no né? tratamento de gordura localizada, porque eu trabalhava, nessa época eu já trabalhava só o corporal. É. E aí, essas pacientes de gordura localizada eu não conseguia tantos resultados assim, algumas delas, não todas. E eu fiquei encucada sem entender o que era que estava acontecendo. E aí eu fui pesquisar, entender o que Isso em era que ano? 2016, mais ou menos? 2016. E aí, quando eu fui analisar direitinho, eu fui entender que as mulheres após... E olhe que eu já era fisioterapeuta, olhe que eu já tinha sido mãe em 2014, Que já tinha feito os cursos já de tinha todos os feito profissionais referências do de todos país. os profissionais que Porque, vocês imaginarem, eu na já tinha... época era quem? Ludmila Bonelli, Fábio No, Borges. Fábio Borges, a Patrícia Frois, todo mundo já tinha Eita, feito eu o nem curso. sei se a gente pode falar os nomes aqui, Eu acho né? que a Mas gente corta. a gente corta essa parte. Aí eu já tinha... Eu sei que são todos os profissionais. Eu me lembro que É. os profissionais que escreviam os livros, A gente fez todos os cursos. a gente Fiz- ficava atento, né? Tipo assim, Era. ó, quando eles vierem, que a gente é do Nordeste, quando eles vierem pro Nordeste, a gente tinha ali, ó, um raio de até 600 quilômetros. A Era. gente dizia, olha, se vier para essas Salvador, cidades, Maceió, eu já fui. Salvador, Recife. Maceió, Recife, tudo quanto era canto ali, eu ia pra poder ir atrás desses profissionais. na época não existia essa de curso online, não vou nem Era, entregar a não nossa idade tinha, aqui, né? Mas, tipo assim, na época não existia, então o que é que a gente fazia? Mesmo naquele aperto, quem trabalha com estética aqui sabe, tipo assim, é É. apertado, porque o curso para tratamento de estética é caro, é 1 dia, 2 dias de curso, No e máximo. você paga uma fortuna, os produtos, os equipamentos, nem se fala. É. Então, assim, a gente ficava atento, olha, a gente não tem como ir para São Paulo na época, né? Então, o que é que a gente faz? Toda vez que eles vierem para cá, a gente vai. Se aperta e vai. Se aperta e vai. Então, assim, toda vez que. E aí, Michele começou a deixar de fazer todos os cursos, que a gente não tinha dinheiro na época para ficar fazendo curso de facial, corporal, tudo. Então, focou no corporal e disse: toda vez que eles vierem para cá, a gente vai. Quando vier especialista em tratamento de gordura localizada, celulite e flacidez, ou Foi. estria e flacidez, Estria e flacidez. que era o que Michele atendia, aí a gente vinha. Só um adendo aí, É. que quando a gente decidiu fazer a parte corporal, eu já estudava marketing e todo mundo chamou a gente de maluco, né? Como é que você vai deixar de atender o facial? Como é que você vai deixar de atender homem? Homem eu tinha segundas intenções. Mas, tipo assim, como é que você vai deixar de atender o facial? E as pessoas não entendem, que a gente vai conversar muito sobre isso de marketing, que vocês não têm culpa, vocês não aprendem na faculdade. Na faculdade você aprende a ser esteticista, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, médico, mas você não aprende a se posicionar no mercado, né? E quem ganha mais é quem se posiciona melhor, infelizmente. Mesmo você não sendo, o cara não sendo o melhor, se ele se posiciona bem, ele acaba ganhando mais. E o meu trabalho aqui é fazer com que os melhores profissionais sejam reconhecidos através das estratégias. E aí, eu me lembro que quando a gente a gente falou que a palavra para isso é nichar. Quando a gente resolveu nichar para a parte de gordura localizada, a parte de tratamentos corporais, acharam que a gente era louco. Até uma referência. Eu ia falar uma isso referência nacional. Um dos cursos que conversou com a Michelle disse que você vai deixar de atender os outros. Mas Foi. o que eu tinha entendido estudando marketing, né, há muitos anos, é que é o seguinte: quem atende todo mundo não atende ninguém. Não sei se vocês já viram a parábola do pato, né? Tipo assim, o pato nada, voa e corre. Não faz nada bem, né? Por quê? Porque ele tenta fazer tudo. E é a mesma coisa. Se você tenta fazer tudo, você não faz nada. E aí eu tinha entendido sobre segmentação. E aí sobre construção de autoridade. E aí a gente entendeu que a gente poderia se posicionar para apenas um tipo de problema, no caso, que é a gordura localizada. E tratamentos corporais, na verdade. Isso. E aí a gente tanto economizaria com cursos aleatórios, com todo tipo de curso no mundo, como a gente conseguiria ser especialista naquilo, tá? Ser expert naquilo. E aí foi assim que a gente conseguiu, através de fazer todos os melhores cursos que tinham, se apertando, se endividando na época, para aproveitar as oportunidades quando eles vinham para o Nordeste, e também se posicionando no Instagram falando só daquilo. Então eu me lembro que a gente sentava e dizia bem assim, olha, o que a gente quer é causar a seguinte sensação. Você quer fazer tratamento facial? Você quer fazer qualquer tipo de tratamento? Beleza, tem várias clínicas, mas se você quer tratamentos corporais, aí é com a Michele Araújo, porque ela é a melhor nisso. A gente queria fincar a bandeira, sabe? Imagine você chegar e marcar território. Era isso que a gente queria, e a gente conseguiu
com o tempo, através dos investimentos em cursos apenas na área de gordura localizada. Até que chegou esse momento que a Michelle começou a se incomodar que algumas pacientes não tinham os mesmos resultados. E aí foi quando a Michelle realmente começou a pesquisar e foi aí que descobriu a diástase, não foi? Em 2016, mais Foi em ou menos. 2016. E aí eu descobri a diástase abdominal. Aí eu comecei a entender quais eram as consequências dessa diástase abdominal nas pacientes. E aí eu fui começar a entender o que era que estava causando todas aquelas faltas de resultados que estavam trazendo para algumas pacientes. E aí eu comecei a ligar meu radar em tudo que tinha sobre diástase abdominal. E aí você tinha percebido que era um problema para mães. E era um problema para mães. E que justamente eram as pacientes que não tinham resultado. E aí né? eram as pacientes que não tinham resultado. E aí lá fui eu e Danilo sentar de novo, do mesmo jeito que a gente se sentou. Foi assim, foram dois marcos no nosso negócio. Primeiro, quando começou a parte... Deixa eu atender os homens folgados. Primeiro, quando a gente fez a escolha de sair do facial, tá? Eu não gostava muito de atender facial, não gostava. E aí teve essa questão da gente realmente nichar pra parte do corporal, porque realmente não dava pra fazer tudo, tá? Quem atende facial e corporal sabe. Tem muito produto, tem muito equipamento, tem muito curso e é um gasto absurdo. E aí eu fui pro corporal, porque era o que eu gostava mais. E depois, quando eu deixei de atender só o corporal, e foi nesse momento que eu deixei de atender o corporal, deixou de atender o facial. Do facial, deixei de atender o facial para atender só o corporal. E aí, quando eu descobri essa questão da diástase abdominal, e aí foi quando eu descobri a diástase abdominal e fui fazer o curso do hipopressivo. Antes, a gente decidiu que, olha, a Michelle estava num momento difícil na maternidade, a gente já tinha tido nossa filha, e a Michelle entendeu que gostava de atender mães, lembra? Isso. E aí a gente foi fazer, mas se a gente ficar atendendo mães, será que a gente vai perder muito do público? Não, então, aí foi né? quando a gente sentou e foi olhar que mesmo sem eu nunca ter me direcionado para mães, 70% do nosso público, dos nossos pacientes, eram mães. Eu me lembro a gente com uma folha de ofício, assim, e aí a gente tinha agenda, né, agenda física mesmo, a gente pegou lá os últimos, 30 pacientes e botou o que é que eles têm em comum, né? E aí a gente descobriu que eram 70% pacientes mães. A gente nunca tinha falado, tipo assim, se você é mãe, venha tratar. Nunca. Tinha falado de gordura localizada. E a gente descobriu que era mães. E aí descobriu que as mães tinham diástase e por isso que muitas delas não tinham resultado, mas não tinham o mesmo resultado. Tão significativo, entendeu? Conseguia resultado, porque a maioria tinha gordura localizada. A maioria das minhas pacientes não são pacientes fitness, tá? A gente entendeu isso também logo no começo, não foi, meu bem? Que minhas pacientes não eram pacientes de academia, não eram pacientes fitness, e hoje no online também eu entendo isso perfeitamente. Não são pacientes que são ratas de academia, não é isso. São pacientes que vão ter uma gordurinha localizada e tudo mais. Não são pacientes que são adeptas a uma dieta. São mães, né? Mãe não tem tempo pra nem respirar, né? Nada. Mãe normal, né? E se aí... você tem, 2 babás, empregada doméstica, aí você ainda consegue, né? Muita coisa. Mas se você é uma mãe classe média, uma mãe comum, você só vive pro seu filho 24 horas e quando você tá cansada, você não quer treinar, né? Aí pronto. Aí foi quando eu liguei meu radar para poder ver o que era que eu concordava em relação de tratamento, né? Em relação a tratamento de diástase abdominal, o que era que, estava mais próximo ao que eu acreditava, por ser fisioterapeuta, por entender de musculatura. Pesquisei muita coisa mesmo, e cheguei ao hipopressivo. Então, mas é isso que eu queria dizer. Antes disso, a gente decidiu, tanto é que a gente mudou o nome e botou Estética para Mães. Foi antes, não foi? Antes do... A gente tinha entendido que o nosso público era de mães, e a gente tinha entendido que tinha um problema da diástase. Mas antes mesmo de descobrir como resolver a diástase, a gente sabia, olha, a gente quer trabalhar com mães. Michelle queria muito e já era nosso público. Então, assim, que é um conceito de marketing que a gente chama de público alavanca. Pouca gente conhece esse conceito. O que é o público alavanca? É aquele público
que, na minha percepção, esse é o conceito de um público alavanca, é aquele público que alavanca o teu negócio. Se a gente fosse... Qual público que se deixasse de ir pro consultório, a gente fecharia as portas? Tipo assim, era adolescente? Não. Era homens? Não. Era, sei lá, qual era o que eles tinham em comum, esse público? Qual o público tinha característica em comum, que se deixasse de ir pro consultório, a gente quebrava? Era mães. Era nosso público alavanca. Então, se a gente começa a se comunicar com as mães, a gente vai alavancar nosso negócio. E foi dito certo, né? Foi. A gente nichou para estética para mães. A gente não sabia como tratar de diástase ainda, mas a gente começou a ter algumas atitudes só para atender mães, que Michele deixava a mãe levar o filho para o consultório, né? Michele deixava, tipo assim, Michele criava um ambiente que a mãe não tinha problema. A gente começou a fazer parceria com um psicólogo, que a gente entendeu que a gente fez um projeto chamado Cuidando de Quem Cuida, Foi que a maravilhoso. gente entendeu que a mãe precisava de um suporte emocional, tá? A Michele às vezes chegava em casa transtornada, porque era muita carga emocional das mães. Tiveram momentos lá, a Michele chega às vezes de mãe que queria se suicidar, porque não se enxergava mais no espelho. E a gente, por paixão e, claro, por visão também de negócio, a gente escolheu trabalhar com a Michele. A paixão da Michele me abriu os olhos que, poxa, isso aqui pode virar algo interessante. Né? Então, assim, a gente foi. E a gente virou estética para mães. E a Michele começou a desesperadamente, em 2016, pesquisar como resolver o problema da diástase. Porque a gente dizia, tá, a gente é estética para mães. Porque não adiantava fazer... A gente se comunica com mães, a gente atrai mães. Mas como é que a gente vai ter um tratamento específico para as mães? Né? E aí foi quando a Michele descobriu o tratamento da diástase em 2016. Foi 2016. E aí, mas só que não tinha. Foi quando que você fez? Foi em janeiro de 2017. Foi, a gente passou um ano ainda, né? Não deu nem um ano. Porque como eu fiz, não era brasileiro, o curso que eu fiz foi um uruguaio que veio para o Brasil para poder dar essa técnica. Foi difícil, porque foi uma semana... Era cansativo, de 8 da manhã até 6 horas da noite. Nossa, eu me lembro que a gente pagou na época, tipo assim, Foi. No geral, era foi em dólar. Foi em dólar. Era em dólar, sei lá, tipo foi assim, caro. uns 10 mil, foi assim. Caro, tudo foi caro, junto, assim. né? Foi muito caro, foi muito A difícil. gente tinha feito uma criolipólise boa. Ó, quem é da área de estética vai entender o que eu tô falando. Se você não é da área de estética, em 2016, especificamente, não se preocupe, a gente também vai falar com você, mas quem é da área de estética sabe. A criolipólise teve o boom, a gente pegou esse boom. Né? E aí, a gente aproveitou esse boom. Foi. Só que a gente reinvestia tudo em conhecimento. A gente não trocava nada, né, meu bem? A gente não fazia nada. Velha, o carro batendo, o motor. O óleo. O óleo, tipo assim. Mas a gente reinvestia. Velho, eu me lembro da gente fez uma criolipólise boa, né? E aí, tipo assim, teve um lucro ali na criolipólise que a gente nunca tinha visto na vida. Foi. Tipo assim, um lucro foi... Dezembro, se você é da área de estética, dezembro é um mês bom para criolipólise. Fevereiro é péssimo, fevereiro na área de estética. Pré-verão, né? Então a gente fez uma campanha. Cara, eu sei que a gente fez um resultado ali de criolipólise. Foi uns 11 mil líquidos. Foi. Tipo assim, criolipólise você não consegue fazer todo mês, né? Você fazia a cada 2 meses e tal. E tipo assim, foi uns 11 mil líquido. Quando a gente pagou a criolipólise e tal, pronto. Quando a Michele falou o preço do curso, eu, nossa senhora. Vai tudo, eu digo, vá. E a gente botou tudo. E aí a Michele foi, eu acho que foi um curso de, sei lá, mais de 50 horas. Eu sei que o curso foi de domingo a domingo, 8 horas por dia de curso. Foi longo. E foi difícil porque era um uruguaio. Com certificação internacional. O uruguaio era difícil de entender. E, rapaz, foi cansativo. Porque, assim, pra vocês entenderem, o curso era de hipopressivo. Não era focado específico na diástase abdominal. Quem já fez um curso hipopressivo, enfim, já viu como funciona o hipopressivo, você vai ver que são várias pautas posturais, são várias técnicas. Você fazia as posturas. Que eu fazia todas as posturas. Eu chegava... Não, a gente foi pra São Paulo... Jurando que ia passear, né? A gente foi... Eu dei uns rolê ainda. Mas... eu não. Eu chegava morta de cansada, porque era o dia inteiro fazendo a aula prática. Não, e a gente tinha botado tudo que a gente... Tipo assim, a única chance que a gente tinha... E aí, vamos finalmente trocar esse carro, né? Foi. Não, poxa, esse curso aqui, tá, vamos investir, beleza. A gente botou no curso e chegou lá, a gente ficou na casa do meu primo, Diego, se tiver assistindo. Putz, foi a salvação, ficou na casa do meu primo. Meu primo dividia o apartamento com outra pessoa. E o curso ia ser na Paulista. A gente ficou a, sei lá, 300 metros da Paulista. E aí deu um imprevisto, o curso foi no outro lado da cidade de São Paulo. A gente gastou só de Uber, naquela época, tinha acabado de chegar Uber no Brasil. A gente gastou, sei lá, uns 500 reais. Foi isso só mesmo. de Uber. Assim, foi uma loucura.
que eu me lembro de eu pensar e dizer, meu Deus, será que isso aqui vai valer a pena? Foi. Né? E é isso. E só pra, talvez, porque eu, como não sou da área, então eu acho que eu posso te pedir pra O quê? explicar um pouco melhor. Porque Diga. falo hipopressivo, mas talvez a pessoa tá vendo pela primeira vez o Ah, contato tá. aqui. Sim, A diga. diástase é o problema muscular, o hipopressivo é a técnica que Isso. resolve o problema. problema. Só que o curso da Michelle não foi Focado em diástase. não foi focado em diástase, foi focado em Não. aprender o hipopressivo. E ela Exatamente. descobriu que o hipopressivo tratava diástase. Tratava a diástase abdominal. Também. E aí, imagine, eu fui pra esse curso pra, tipo, Tinha fisioterapeuta lá ou só educador físico? Só professor de educação física? a maioria era educador físico. Ah. Pra você ter uma noção, tipo, é um negócio assim, tipo, a visão do educador físico pro lado de lá, né, tava maior do que o fisioterapeuta. E aí, eu fui visando a diástase abdominal, e pra você ter uma noção, passaram assim, sabe? Só assim, melaram, só eu que falava sobre a diástase abdominal no curso. Porque como eu fui visando a diástase abdominal, eu fazia, e pra diástase abdominal? Aí lá vinha o uruguaio pra eu poder entender. Olha, foi um negócio. Pra eu poder entender ele falando sobre a diástase abdominal e tudo mais. E aí eu tentava fuçar ali o máximo. Porque vocês, enfim, vocês já viram outras técnicas sobre. Provavelmente quem tá escutando sobre. Quem já sabe sobre diástase abdominal já escutou sobre a técnica do hipopressivo, tem outras técnicas e já escutou sobre como é que funciona. E aí, não é só sobre diástase abdominal e hipopressivo. Então, você vê várias pautas posturais que não tem nada a ver com a diástase abdominal. Então, eu sobre passei... isso de não ser só sobre diástase, posso me mostrar um pouquinho? O Porque quê? eu estudando para gerar conteúdo, né? Ah, E aí eu vi explicando o surgimento, né? ah. Tipo assim, o cara lá, o fisioterapeuta, eu acho que ele é doutor, né? Fisioterapeuta, não sei se é belga, O quê? holandês. O criador do Marcel hipopressivo. Calfres. E ele fez, tipo assim, um estudo, pelo que eu entendi, enorme. E aí ele descobriu que aquelas respirações melhoravam, acinturavam, como ele falou, Acinturavam a mulher. as mulheres. E ele descobriu, esse estudo acho que foi numa universidade bem renomada, acho que no Canadá, alguma coisa assim. E ele descobriu que poderia incluir na rotina fitness das pessoas. Tipo assim, foi uma parada que não foi... Não tipo foi assim, voltado pra isso. descobriu que o hipopressivo resolvia a diástase. Ponto final. E acabou. E aí, a Michelle não tinha nem noção disso e chegou lá querendo resolver a diástase. Sabia que era hipopressivo, mas o curso não era para diástase. De O jeito curso nenhum. era hipopressivo. Era. Aí pronto. Aí passei uma semana e aí beleza. E aí, quando eu voltei pra o consultório, Sem um conto no bolso, que a gente gastou sem tudo. R$1 no bolso, como era que eu ia fazer para poder explicar aos pacientes o que era uma diástase abdominal? Que as pessoas tinham uma diástase abdominal. Como era que eu ia vender essa diástase abdominal? E como era que eu ia ver quais eram as melhores posturas daquilo tudo que eu aprendi? Porque são trocentas. Quais eram as melhores posturas que poderia trabalhar a diástase abdominal do meu Quanto a gente ia paciente? cobrar? Quando a Era. Michelle fez esse curso, a gente só conhecia no Nordeste certificado internacional, que era a certificação realmente validada, que a gente sabia, era desse curso que veio. Acho que Michelle foi Eu fui a primeira. pioneira ali Eu em três e estados. outra Ela paciente. era- Ela e mais duas pessoas. Não, só mais fui eu três. e outra. Só fui no eu e outra que tava Nordeste, né? junto comigo, que era uma educadora física, que era de Ilhéus, na Bahia. O povo não sabia o que era. Eu não tô Olha, eu não tô falando dos pacientes, não. Dos profissionais. Os profissionais não sabiam o que era. Imagina os pacientes. Pois é. Imagina os pacientes. Hoje, muito profissional ainda não sabe e não tem culpa, porque não é ensinado. Imagina os pacientes. Então, assim, a gente, uma super novidade e tal. Ah, mas e aí? Cadê vender? Não vendia não, meu amigo. Não vendia. As Era. pessoas não sabiam. As pessoas não Foi sabiam. difícil. No começo foi muito difícil, muito E a difícil gente mesmo. tinha uma dificuldade porque a gente achou, nossa, tipo assim, eu falei, amor, não precisa de equipamento. Ela falou, não precisa de equipamento. E a gente vinha na diástase, no tratamento estético, na área de estética, a gente vinha sofrendo. Por que a gente vinha sofrendo? Porque é uma área que você tem que investir em equipamentos. Quando a gente começou, os pais de Michelle, eu acho, né, deram aquele equipamento de limpeza de pele. Olha, pra quem é da estética sabe, meus pais me deram dermotônus. No me sacrifício No também, né? sacrifício. No sacrifício. Me deram dermotônus e me deram um
meu Deus, o Neurodin Aesthetic. Pronto, foram os 2 equipamentos que eu tinha. É. E um vapor, pronto. Foram esses 3 equipamentos que eu tinha. E aí, uma disse, marca. agora ganha dinheiro pra Pronto, e aí pagar, vá. né? E aí vá, pronto. E aí foram esses equipamentos que eu fiquei durante quase um ano. E aí, pronto. Com Isso esses numa cidade... só para contextualizar, né? Isso, Era uma cidade pequena de Petrolândia, porque 35 mil habitantes. no exterior de Pernambuco, né? Então, assim, eram esses equipamentos que tinha. E aí, depois a gente foi lá, um amigo, se tiver também assistindo, o Maxon Grey, ele aceitou passar no cartão dele um equipamento lá de, acho que é 12 mil reais, Não, né? foi Os dois não. juntos, Os 2 juntos davam 18 mil 18 reais. mil reais. E a gente assumiu uma prestação de R$ 1.800 na época, em 2014. E a gente tinha que pagar ele todo mês, senão o cartão dele ia dar problema, né? E aí foi a partir daí que a gente começou a fazer os tratamentos de gordura localizada. Uhum. Com equipamentos que, tipo assim, são equipamentos bons, mas não são os equipamentos, né, de primeira prateleira, digamos assim, né? Uhum. Não são os das clínicas famosas. São os equipamentos que pode comprar, né? Quem acabou, assim, a gente comprou mesmo na dificuldade, os pais de Michelle em cheques, né? Passando os cheques, tudo prestação, e a gente, depois nisso. Eu era bombeiro, e aí a gente namorava, e aí a gente namorava, a Michelle engravidou. Com 3 meses de namoro. 3 meses de namoro. E aí a Michelle se formou nesse tempo, porque ela tava em Aracaju, terminando a faculdade. E a gente começou a sair. E aí ela engravidou e se formou, voltou, e eu fiquei aqui. Eu fiquei em outra cidade. E aí quando nossa filha nasceu, eu fui pra lá pro interior com ela. Eu era bombeiro, trabalhava de plantão, então eu juntava meus serviços, vinha de uma vez e ficava alguns dias em casa. E lá foi que a gente começou esse projeto do consultório. E aí eu larguei a faculdade, eu fazia administração na época, larguei e a gente começou lá na estética. E foi quando a gente começou a sentir isso. Tipo assim, era bom, você conseguia cobrar bem, mas no final do dia não sobrava tanto. Por quê? Porque você tem que reinvestir em curso na área de estética, que é muito caro. Você tem que reinvestir em equipamento, que é muito caro, é caríssimo. Em produto, em tudo, porque a estética é muito bom, o ramo, mas é o ramo da moda. Então, assim, teve a moda da criolipólise, teve a moda do Stewart, teve a moda acho que do ozônio, a gente já nem tava mais na estética. Não, a gente tava na estética, mas já tava na diástase. Não, a gente tava mais na estética, não, a gente já tava na diástase. Na época, aí teve a época do ozônio, teve a época da depilação a laser. Tudo isso era um curso de 2.500, 3.000, R$ 1.500 um dia de curso. Fora o equipamento que você tinha que comprar, ou depois teve a opção de alugar. Mas no início não tinha. Mas mesmo assim, mesmo você alugando, é um aluguel caro. E você aluga e você paga diária independente se teve paciente ou não. Então, assim, a gente conseguia trazer paciente com as estratégias de marketing. E como a gente era de uma cidade, tipo, aqui, por exemplo, na capital, você tem a possibilidade de alugar o turno. O turno, tipo, meio turno, ou você alugar a hora. Como a gente morava no interior, a gente tinha que alugar o dia inteiro. E aí, quando vinha o equipamento, tipo assim, a gente tomou umas pancadas, né? Porque aí o paciente disse que vinha e desmarcava. Aí você tem 2.500 para pagar de equipamento mais manta, né? E aí o que acontece? Se o paciente não veio, você tem que pagar do mesmo jeito. Cara, aquilo ali quebrava o nosso negócio, porque a gente não conseguia crescer. A gente ficava patinando. Era um trabalho incrível para trazer paciente. A gente conseguia, com as estratégias de marketing, trazer paciente, né? E a Michelle era boa. Eu sabia que a Michelle era muito boa no que fazia, então eu sabia que eu só precisava criar estratégias para o paciente saber que ela era boa. A gente conseguia, mas no final do dia não sobra. Eu me lembro quando a gente se viu, agora deu uma aliviadazinha, chegou a radiofrequência no mercado. Era R$ 20 mil a radiofrequência. E se você não tem radiofrequência, o seu vizinho tem radiofrequência. Como a gente comprou a radiofrequência? Rapaz, foi... Foi parcelado de boleto, foi? Não, foi um empréstimo. Foi um empréstimo. A gente fez um empréstimo, eu era bombeiro, eu era concursado, então eu tinha um limite de empréstimo ali. A gente pegou, olha como aconteceu. Chegou um paciente lá no consultório, né? E aí ele queria radiofrequência. Putz, e você sabe como é estética? E aí a gente não tem radiofrequência. E a gente disse, tá, quanto é o tratamento de radiofrequência? Era um paciente que era muito frequente, né? E ele ia até para São Paulo fazer tratamento com médico, né? Grande, tipo assim, E aí ele disse que ia fazer o tratamento. A gente fez, bom, se a gente conseguir
comprar esse equipamento. Pelo menos os 2 primeiros meses estão pagos com esse paciente. E aí cabe a gente divulgar o novo equipamento. Beleza. E aí o paciente foi? Você não. foi? Você foi? Nem o Que ele também não paciente. foi. E a gente ficou com a prestação ali do equipamento, do empréstimo que a gente pegou, sei lá de quanto que a gente ficou com a prestação desse empréstimo, uns 3 anos aí pagando. Foi. E a gente tinha que botar paciente. Então, como é que você ganha dinheiro assim? Como é que você ganha dinheiro? E aí, se a gente caísse na besteira, do dinheiro que entrar, a gente trocar de carro, a gente ficar querendo luxar, a gente ia afundar, porque a gente precisava investir. E principalmente em interior, né? conhecimento. Interior tem dessas, né? Interior tem Você dessas. pode, tem dessa. Tipo É. assim, a Michelle poderia dar o melhor resultado possível, mas chegar com o nosso carrinho fraquinho Nosso lá. Peugeotzinho lá, 207. Aí parece que você não dá resultado, que você não tem sucesso. E a gente, graças a Deus, a gente teve a sabedoria de resistir a essa tentação. De dizer, não, vamos investir em equipamento, vamos investir em curso. E aí foi isso. Foi através do Diástase que a gente começou a deslanchar, tá? Porque o Diástase, a Michelle não precisava de equipamento, era só conhecimento. Então, assim, quer dizer, nem de clínica a Michelle precisava. Era. A gente atendia lá no condomínio, Foi. né? Na academia. Sim, aí do bora lá, condomínio. vamos explicar como foi que a gente começou a botar diástase aí no meio. Pronto, a gente chegou com o curso da Diástase, a Michelle chegou cursada, e aí eu conheci umas estratégias pra gente ficar famoso, né? Então, assim, eu comecei a fazer assessoria de comunicação, aí, e isso eu vou ensinar, tá? Isso eu vou ensinar. Como você pode sair nos blogs, na televisão, e aí a gente sabia que era uma novidade, então, assim, a gente foi lá, investiu, aí já não tinha mais dinheiro pra investir, a gente foi na raça mesmo, de botar no vermelho e tudo. De operar no vermelho, né? A gente investiu para divulgar, Michelle saiu nos jornais, Michelle saiu em tudo. Tudo que era lugar. Rádio, jornal, televisão. Eu me lembro que eu cancelei, que já não aguentava mais ir. Foi. Né? Globo, SBT, Record, tudo. tudo naqueles programas de revista, tipo assim, tipo Fátima Bernardes local, né? Isso em Alagoas. Em Alagoas, tudo. Saiu na Gazeta, saiu em tudo. E a gente reverberava isso no Instagram. Só que não tinha paciente. A Michelle fazia avaliação gratuita Na época. e as pessoas não queriam. Tava no vício ainda de ter que ter um equipamento para dar um resultado. E a gente não conseguia. A gente passou uns 6 meses sem ter um paciente de diástase abdominal. A gente tinha acabado de investir mais de 10 mil reais. Os únicos que a gente tinha, né? E a gente já estava pagando a radiofrequência, lembra, né? Então, assim, a gente ficou na dúvida se a gente abatia uma parte do empréstimo, né? Mas, não, vamos investir. É doideira. Eu não sei se eu aconselho você a fazer isso. Eu aconselho você a investir em si mesmo. Mas não sei se eu aconselho você nesse ritmo que a gente foi lá, né? Que a gente era muito all-in, né? Tipo assim, vamos, não tem plano B e vamos. E aí foi quando a gente começou a pegar o quê? Os pacientes que davam mais resultados. Na verdade, o que foi que a gente fez? Para começar a ter paciente resultados. O que foi que eu fiz? Eu percebi, os pacientes que eu já tinha de gordura localizada, e o que eu percebia que tinha diástase abdominal, eu peguei acho que umas 2 pacientes ou 3. Eu dei. A gente disse, vamos dar a essas pacientes o tratamento de gordura ou de diástase abdominal. E aí eu vou fazer um adendo. Segura aí. Pode ir, vá. E aí eu vou fazer um adendo. E aí você tem que ser inteligente comercialmente. Pô, você vai dar o seu tratamento a uma paciente para divulgar. Você tem que ter 2 coisas. Uma, tem que ser uma paciente que tá acostumada a lhe comprar, porque se ela gostar, ela vai te comprar. E uma paciente que eu chamo de embaixadora, né? Que é aquela paciente que traz outros pacientes naturalmente. Você tem paciente, eu tenho cliente assim. Se você já trabalha. Tem um cliente ou um paciente que ela sempre que traz alguém. Então, a gente foi lá, a Michelle foi lá, a gente mapeou essas pacientes que diz assim, olha, ou ela compra muito, ou ela traz novos clientes. Eu me lembro como hoje. Uma foi a Roberta, que trazia novos clientes. A Roberta trazia cliente porque ela amou a mudança na vida dela e ela trazia os clientes, né? Era uma influenciadora antes de existir esse negócio de influenciador, né? E aí a Michelle foi lá e deu o tratamento 1 mês gratuito a essas pacientes. E foi aí que começou a virar, né? Isso. Aí os resultados começaram a acontecer. Os resultados na barriga dela. Isso, da diástase abdominal. Aí sim, aí eu comecei a mostrar os antes e depois de diástase abdominal. Porque até então a gente fazia, diástase abdominal é isso,
e pode lhe trazer isso. Tá, mas aí, tipo, não tinha resultado. As pessoas gostam de ver, as pessoas gostam... As pessoas não gostam... Na verdade, não é nem que não gostam. As pessoas, elas querem se identificar. Às vezes não é nem com o depois. As pessoas gostam de ver o antes, de se reconhecer. Às vezes, quando eu posto antes e depois, até hoje, com os pacientes do online, as pessoas comentam mais, a minha barriga é igual ao antes dessa paciente. Elas não visualizam, nem, tipo, e não se vislumbram, não é nem com o depois, de como elas, tipo, podem ficar. É se identificar, se reconhecer com o antes. Ah, então, tipo, minha barriga tá desse jeito e tem tratamento. Entendeu? Então era dessa forma que as pessoas conseguiam ver, entendeu? Olha, não, minha barriga parece com essa e tem tratamento pra isso. E aí eu me lembro que quando a Michelle deu esses tratamentos a 2 pacientes, eu acho, que a Michelle me mostrou o resultado, eu falei, não, isso aqui é Photoshop. Não, é mentira, isso aqui é mentira. E aí quando a Michelle mostrou aquilo, eu falei, a gente tem uma oportunidade nas mãos. Foi. Agora eu vi, a gente tem. Valeu a pena aqueles 11 mil de investimento. Ali eu tive a certeza, sabia? Foi. Quando você me mostrou aqueles meus resultados, o da Roberta, você me mostrou também o daquela outra paciente que mudou totalmente, que eu esqueci o nome foi uma dela. semana de resultado dela, que até hoje tem no meu Instagram. E aí, esqueci o nome dela. quando a gente viu aquilo, beleza. Aí, tanto a paciente trouxe outras pacientes, como a outra comprou. O restante do tratamento. Do tratamento. A gente não sabia nem quanto cobrar, ninguém fazia isso no mercado. Ninguém fazia. Então a gente foi lá e cobrava tipo um personal. Uma sessão de um personal top na cidade, a gente cobrava. Acho que era 70 reais. 70 reais a sessão. E a pessoa fazia 2 sessões por semana, o tratamento era 3 meses. Tá? E aí... Na época, né? Na época, né? Isso em 2017, né? 2017. 2017. E que até hoje um profissional ganhar 70 reais a aula, tá ganhando bem a hora, né? Porque não tinha equipamento, não tinha custo com equipamento, com nada. Então, assim... Você não gasta com nada. Você não tem um equipamento, você não gasta com nada. É você, a técnica, o paciente, respiração, postura, acabou. Não tem outra coisa. E eu me lembro que demorou a virar. Foi. Demorou, mesmo assim demorou. Aí a gente foi lá, tinha uma influenciadora local, né? Lembra da Rai? Tipo assim, tem uma influenciadora local. Que era psicóloga. E ela falava com mães. E ela tinha diástase. E aí a Michelle chamou no consultório. A gente chamou no consultório, fez uma parceria. Aí começou... Que eu me lembro que ela tinha 5 mil seguidores. Na época, 5 mil seguidores. Era um negócio. Era uma pessoa famosa na cidade. Famosa. Não ia pagar mais nunca comida nem nada, né? E aí, eu me lembro que a gente chamou. Ela fez. Depois a gente chamou uma outra influenciadora, Clau, não foi? Tipo foi, assim. Clau. E aí a gente fez esse trabalho. E aí começou a ser divulgado. Mas a gente fez muita avaliação gratuita. Muita avaliação gratuita a Michelle fazia. Mas ainda não era o carro-chefe, né? Demorou, acho que mais de um ano para ser, sei lá, 20% dos pacientes serem diástase, porque ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que era. E até eu desconfiava dos resultados. Se não visse, se eu não soubesse que era a Michelle, eu dizia que era mentira os resultados, que era muito rápido. É muito rápido, tipo assim, o resultado. É um problema muscular, é como eu explico às pacientes, é um problema muscular. É igual à academia. Se você treina direitinho na academia, você vai direitinho pra academia e começa a treinar. Sua musculatura ela não começa a definir? Mesma coisa. Não tem segredo. Não vai ter segredo. Se você faz o exercício correto, o treino é muscular. É um treino, um exercício pra sua musculatura. Não tem segredo. Como é que vai ter o segredo se você tá treinando seu músculo com o exercício correto? Não vai. É a mesma coisa, tipo, como os exercícios como a gente faz no programa online. Tem a possibilidade de você ter uma pessoa olhando, como no nosso caso, tem os profissionais que olham seu exercício. Você tem, é um personal, é como se fosse um personal. Porque no nosso programa é online, mas o paciente, ele pode mandar vídeos e nosso time de fisioterapia olha. Né, o nosso time de profissionais. No nosso caso, o time é de fisioterapia porque as pessoas trabalhavam com ela, mas pode ser profissionais. Enfim, da área de saúde e de estética. Aí, o nosso time olha lá, avalia e manda de volta. Então, assim, corrige. Então, assim... Corrige, a respiração é assim, a postura tá assim. assada. Então, assim, imagine, você ter a oportunidade de uma pessoa estar ali, olhando pra você, dizendo o que é que tá correto, o que não tá correto. Você tendo essa oportunidade... Não tem como dar errado, entendeu? É só você seguir
e fazer as coisas da maneira correta. Aí eu me lembro que foi quando a gente começou a ver o lucro pela primeira vez. Porque o que é que acontecia? A pessoa ia 2 vezes na semana, quer dizer, 70. 70 na época, 70 vezes 2, 140. 140 vezes 4, dá 560, eu acho, né? 4 vezes 6, 400. Dá isso aí, dá 500 e pouco. Um mês. A pessoa, o tratamento era de 3 meses. Então, assim, a gente fazia ali um bolo embolado para ela fechar. Ela fechava, sei lá, se fosse 1.600, a gente fazia por 1.400, né? E a pessoa ia 2 vezes na semana. Aquelas 2 vezes na semana eram oportunidades de vender, aí sim, um tratamento de criolipólise, e aí vender outro tratamento complementar, né? Porque quando ela via a diástase tratar e ela perceber que o que sobrou era gordura, era muito fácil oferecer um tratamento de gordura localizada ou de tratamento de flacidez. flacidez, E aí foi quando a gente começou a ver, né? A gente pagava muito caro no aluguel, né? No espaço que a gente tinha. E aí depois a gente teve a ideia, bem depois, de botar outros horários lá na nossa casa. E a gente testou em mais de uma paciente. E aí a gente começou realmente a ver lucro, porque aí você tinha a mesma hora que você tinha, só que com 4 pacientes. A gente não passava de 5, né? E tinha outro profissional ajudando. Que era a Thay. Que era a Thay, que trabalha com a gente até hoje. Com a gente. Isso aí desde 2018. 2018. Esse aí, a gente se mudou, ela saiu e agora no online ela trabalha com a gente hoje, inclusive no suporte. E junto com a Larinha hoje, tá? Né? Enfim, pelo menos hoje. Né? Aí, o que acontece? Aí a gente começou a ver, porque aí agora, imagine, em vez de ser 70 a hora, era 70 vezes 4, 7 vezes 4, 280, né? Então, assim, isso 2 vezes por semana, entendeu? E aí a gente cobrava mais barato, botava 50, porque ia 5 pessoas. Eram 4 pessoas. 4 pessoas, então, aí quer dizer, era 200. E não tinha nenhum custo, era na nossa casa que a gente fazia. Era na nossa casa. E elas até gostavam, porque era em grupo, se incentivava, se ajudava. E aí a gente começou a entender que o mercado da estética era um mercado que estava nos fazendo definhar. A gente, tá? Eu conheço gente que voa no mercado da estética. Mas você tem que ter capital de giro. Isso. Se você veio de uma condição mais difícil, como a gente começou, não tinha como, né? Tipo assim, como é que eu vou competir com essas clínicas que saem um negócio de 200 mil agora, um equipamento a pessoa compra amanhã? E depois ela me aluga e ganha dinheiro me alugando e ganha dinheiro com os pacientes. Essa pessoa tá ganhando dinheiro. Né? Mas a gente não tinha condições. A gente não tinha condições. Tipo, então, assim, a radiofrequência que a gente comprou lá em 2017... Que era 20 mil, que era 20 mil, já existiam radiofrequências infinitamente mais caras do que essa, mas só que a gente não tinha condições de comprar. E, tipo, 6 meses depois, já lançam outra radiofrequência infinitamente mais cara, infinitamente de uma tecnologia bem maior, que a gente nunca ia conseguir acompanhar. Então, assim... Era uma briga de cachorro grande e a gente era pequeno. E uma corrida de rato, né? A gente não ia conseguir nunca. Então, assim, foi quando a gente... Era uma falta de paz de espírito. Era. Tipo assim, pô, tá indo bem, beleza. Putz, um novo tratamento. Novo equipamento. Um novo curso, um novo equipamento. Nossa senhora, como é que a gente vai lidar com isso? Mas era assim. Mas foi assim, em 2018 a gente começou a implementar a diástase no consultório. Foi nessa época que a gente começou a fazer o trabalho em grupo. E também dentro do consultório. A pessoa que queria pagar mais, por ser individual, ela pagava mais. E tinha um tratamento individual. Mas ainda era uns 30%. O quê? Não, aí já era 50%. O em grupo, amor, foi quando a gente tava vindo embora. Então, mas a diástase em 2018, a gente fez o curso aí em 2017 no início. No segundo semestre de 2018, eu acho que já era 50%. Já. Não, em 2018, quando a gente já tava vindo... Quando a gente já... 2018, já tava muito bem a diástase abdominal lá em Alagoas. Muito bem mesmo. Mas eu acho que o que atraía ainda era a criolipólise. E a gente vendia a diástase para os pacientes de criolipólise. Aí, quando a gente veio aqui para Aracaju... foi que o negócio virou. Aí a gente veio para Aracaju por causa de uma empresa que eu era sócio, né? Eu sempre trabalhei com a Michele, eu era bombeiro, mas nos meus dias de folga eu sempre trabalhei com a Michele, na parte de marketing, no background ali, né? Nos bastidores. Mas tinha outro projeto, que era uma empresa que a gente estava criando e tal. Que aí a empresa a gente captou investimento, enfim, e aí tinha que vir para cá,
para tocar a empresa. Eu tava tocando de longe, tava viajando muito, Michelle ficando sozinha, com a Alice, com nossa filha. Hoje a gente tem a Alice, tem Isaac, que é meu sobrinho que a gente adotou, já é grandão, 16 anos. A Michelle ficava muito sozinha lá. Ele disse, olha, a gente vai ter que ir para Aracaju, começar, porque a minha empresa tinha grande chance de dar certo. A gente chegou em dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, a empresa quebrou. A minha empresa, que a gente veio por causa daquilo, que eu era sócio, quebrou em janeiro. Por uma decisões erradas que tomamos, quebrou. E aí, a gente perdeu o que a gente tinha lá, né, em Alagoas. E agora aqui tinha que começar do zero, né? E aí, beleza. Só que aí tem uma coisa. De quando a gente começou a tratar de hastes, já se passaram 2 anos, né? E aí, aqui a gente descobriu que o público na capital Era engraçado, porque mais de hastes. parecia que as pessoas aqui, elas estavam esperando A gente chegar. Foi incrível, incrível, assim, o trabalho que a gente teve em Alagoas para poder educar, essa é a palavra. conscientizar, olha, foi um trabalho, assim, de formiga. Aqui, eu acho que não sei se porque as pessoas aqui estão acostumadas com... Eu acho que contou o tempo, os 2 anos. E contou também o fato de que as pessoas sabiam mais sobre as pessoas isso. sabiam acho que por causa das cirurgias plásticas. As pessoas sabiam mais, as pessoas aqui estavam mais acostumadas com cirurgias plásticas. Então, assim, as pessoas aqui sabiam que era diástase abdominal. Tanto e é aí, que automaticamente a avaliação que era gratuita virou R$70, não, virou 80, virou 100, foi, depois 150. Pronto. Assim, em 6 meses a gente saiu de uma avaliação gratuita para uma avaliação de R$150. E que a gente terminou com 300 na avaliação. Foi. Porque Michelle tem autoridade, ninguém sabe fazer o tratamento. Saí do consultório cobrando R$300. E aí, pode falar. Isso, né? Foi. Não, então, aí quando... Tá, a gente chegou e disse, olha, a gente vai ter agora que apostar nisso. Eu fui trabalhar de graça numa empresa e depois fui promovido, tinha um salário. E continuamos trabalhando com a diástase. Tipo assim, mas eu não estava totalmente engajado. Eu ajudava, né? Porque eu estava ocupado com 2 empregos pra gente pagar os empréstimos que a gente fez pra vir pra cá. Né? Meu marido tem 2 empregos, né? Júlio. O empréstimo que a gente fez pra vir pra cá. Porque lá a gente estava melhorando, mas estava equipamento, muita coisa. Então a gente fez empréstimo para pagar os meses de aluguéis atrasados que a gente devia lá na consultório que a gente tava, que mesmo a diástase começando a dar conta lá, mas era muito tempo de resultado negativo, né? De investindo que nem maluco. E a gente pegou um empréstimo para vir, e aí quando chegou aqui, eu tive que trabalhar em outra coisa até Michelle vingar. Só que aí, daqui a pouco, Michelle me mostra as pessoas indo pro consultório. Michelle começou a divulgar também o consultório. Michelle começou a fazer uns stories, uma coisa nova na época, né? Que era assim, mostrar fazendo o tratamento. O dia a dia, né? Eu comecei a mostrar o dia a dia dentro do consultório. E aí a coisa, sinceramente, aconteceu. Foi. E aí a gente, daqui a pouco, quando a gente viu, olha, peraí. Oxente. Aí eu olhei pro quem não é do Nordeste vai estranhar esse oxente, né? Oxente. Aí quando eu olhei lá, aí a gente sentou e falei, amor, poxa, tá indo muito bem, porque eu sempre fiquei na planilha financeira ali olhando e ajudando, né? Mas nessa época eu nem tava ajudando muito no marketing. E aí a Michelle começou, porque eu tava ocupado com os outros empregos, né? E aí a Michelle me mostrou, eu falei, poxa, isso aqui tá indo muito bem, né? Tá indo comparado ao que a gente fazia. Não tinha mais horário? Não, aí, por quê? Porque como a gente não tinha dinheiro para montar um consultório, a gente... E outra coisa que deu diferença foi o quê? No lugar onde a gente veio pra aqui, a gente não pagava aluguel. Então, isso que eu vou dizer. Tá. Como a gente não tinha consultório, a gente dividiu a sala com um grupo de profissionais. Né? Então, a gente tinha um lugar lá que a gente guardava os equipamentos. Aí, os outros profissionais atendiam, psicólogos. E depois, a Michelle vinha com os equipamentos, tá? Acabou que lotou a agenda de Michelle. Isso no primeiro lugar que eu cheguei aqui, né? E aí, não tinha como ela trabalhar, porque os profissionais... os horários eram de outros profissionais. E ela estava deixando de atender paciente. E não era mais tratamento, era tudo de diástase. Era tudo de diástase, tudo. Aí, tipo assim, um negócio que era 40%, 50% no nosso melhor época de pacientes que eram de diástase, agora era 90%. Aí foi quando a gente tomou a decisão mais difícil, acho que da nossa vida. A gente diz, olha, a gente já viveu muito tempo nesse negócio de loucura de investir, perder dinheiro, vamos ser um pouquinho mais... Vamos baixar a guarda e vamos dar um passo para trás para dar outro passo para frente. A gente decidiu vender os equipamentos,
E ir para uma clínica de outra pessoa, para a gente não ter custo fixo, para a gente ter apenas porcentagem sobre o que vende. E a gente diz, olha, a gente usa os equipamentos bons de outras clínicas, porque tem clínicas aqui, acho que toda cidade maior tem, né? Que você vai lá e paga uma porcentagem por usar o equipamento e o lugar. Então a gente, olha, vamos acabar com esse negócio de aluguel. Como era que acontecia? Tipo, como os meus pacientes, 90% eram de diástase abdominal, então eu quase não usava mais os equipamentos de gordura localizada, de flacidez, de estrias. Então, o que foi que a gente fez? Qual foi a conta que a gente fez? E ainda que fosse usar, eram equipamentos muito inferiores ao que tinha nessa clínica que eu ia. Nessas clínicas, né? E aí, o que foi que a gente fez? Vamos vender os nossos equipamentos, que já tinham um certo tempo. Não tinham muito tempo, mas já tinham um certo tempo, né? A gente vende todos os nossos equipamentos. No dia que eu for precisar, a gente paga a porcentagem da clínica. Quando a gente foi fazer isso, meu irmão, foi um negócio. Vida, não, e o quanto a gente foi chamado de doido? Não, porque a gente dizia assim, a dona da clínica chamou Michele, porque Michele rapidamente com a diástase começou a se destacar. A dona da clínica, Michele, venha pra cá, a Line, né? Michele, venha pra cá, Michele, venha pra cá. E aí a Michele conversou comigo, eu disse, vamos vender os equipamentos, porque não somos competitivos com esses equipamentos. Olha, eu não acho que você tem que vender, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço. Tem gente que pode pagar para ter um tratamento com o melhor equipamento, tem gente que não pode. Isso. Tem espaço para todo mundo. Mas naquele momento, pra gente, parecia a melhor solução. Primeiro que a gente precisava de dinheiro, estava endividado. E segundo, que a Michele, a gente viu que a diástase estava indo melhor. Então a gente decidiu vender os equipamentos e atender nessa clínica sem ter custo fixo. Então, assim, a gente brincava que a Michele saía de casa só para ganhar dinheiro. Então, assim, se não tinha paciente, a Michele ficava em casa. E não tinha que pagar energia, não tinha que pagar funcionário, não tinha que pagar aluguel, nada. Era bom para os dois. A clínica ganhava dinheiro com os pacientes da Michele, com a porcentagem da Michele, e a Michele não tinha custo. Então, para a gente que estava recomeçando, era ótimo. Então, a gente baixou a bolinha e vendeu os equipamentos. Aí a gente nem pediu opinião, porque a gente sabia que iam chamar a gente de maluco, né? Assim como a gente decidiu nichar para mães, então, aí a gente vendeu, todo mundo chamou a gente de maluco, todo mundo chamou a gente de maluco. E a gente disse, olha, não vamos olhar a vaidade mais, vamos olhar o caixa. A gente aprendeu a cuidar de caixa nessa época. Tá, beleza. Aí pronto, a Michele ia, não tinha mais horário lá nessa clínica que a Michele foi. E aí era assim, a Michele ia atender diástase, chegava lá, o paciente queria fazer uma criolipólise. A clínica tinha criolipólise, a Michele pegava o equipamento. A clínica tinha um equipamento de criolipólise 24 horas. E top de linha, tipo a Line, que é a dona da clínica, ela investe em tudo que é de mais que top de linha. Que é de mais moderno que a Line compra quando sai. Sai o equipamento, a Line compra. Inclusive, a gente alugava a criolipólise a ela. Era. Né? Alugava a Tassi também, né? Que também eram pessoas que investiam muito. A Line tem uma clínica linda, né? Tipo assim, e ela queria trabalhar com a Michele, a gente foi, negociou, tava bom para todo mundo. Acho que esse foi o momento, o auge, né? Que a gente agora só lucrava. Só e somente lucrava. Quando a Michele saía, você deixava X% na clínica? Deixava, mas não tinha custo fixo. Então, assim, o que vinha era só lucro. Era só lucro. Então, a paciente ficava feliz porque tinha o que tinha de mais moderno, né, lá nos equipamentos, e a gente ficava feliz porque sabia que era negócio. O negócio dela era ganhar dinheiro com o aluguel do equipamento, e a gente, além dos pacientes dela, né? E a gente também ganhava com nossos pacientes, que foi o melhor momento da gente dentro da do gente, né? E aí depois disso, em outro podcast a gente conta como a gente criou um online, né, em outro videocast, mas depois disso a gente migrou para online porque a gente começou a ter pacientes de outras cidades querendo fazer o tratamento. E as pacientes que ficaram também de Alagoas, que ficaram órfãs. A história era essa. Elas ficaram órfãs Tinha paciente que vinha. A gente sempre teve paciente de outras cidades. Foi. Tinha paciente que vinha 2 vezes por semana. Isso, de outro estado. Isso. Entendeu? Pra poder fazer tratamento. Sempre teve isso. E aí, como algumas pacientes de Alagoas queriam fazer tratamento, eu tinha paciente de São Paulo, que faziam atendimento online comigo. Tinha paciente de Recife. Então, assim... Tinha paciente que era de outro estado. Aí vinha fazer avaliação e depois ficava no online. Vinha uma vez por mês. Isso.
não é? Então, assim, sempre teve isso. E aí foi a partir daí que surgiu a demanda do online, mas aí a gente conta Eu no... trabalhava numa empresa de que era online, e aí lá eu pedi pra sair, porque aí o que aconteceu? Michelle tava sem horário já na clínica, então o que foi que a gente pensou? Bom, a gente precisa crescer, porque senão a gente vai ser engolido. Ou a gente aumenta o preço da consulta, né? Que é isso que você tem que prestar atenção se você trabalha. Você tem que entender que você é fisioterapeuta, você é esteticista, você é profissional de educação física, você é enfermeira, é biomédico, você é um empreendedor, você é uma empreendedora. Então você precisa entender de negócio. Senão alguém passa por cima de você. Negócio não tem opção se não for crescer. Você não pode ficar, eu vou ficar aqui, que eu estou bem. Se você ficar aqui, alguém vai crescer e vai engolir. Então você não tem opção. Você tem que crescer se você quiser se manter no mercado. E a gente sabia que os pacientes, uma hora iam enjoar de esperar. Porque tem pacientes que esperava 2 meses, pagava e esperava 2 meses. Eu falei, olha, isso aí não existe. Os pacientes vão enjoar. A Michelle nunca foi o tipo de pessoa que gosta de cobrar muito caro. A gente tinha espaço para isso, mas a Michelle não gosta. Né? Não é o perfil, né? E na verdade, eu já achava caro, É né? caro, era Porque caro. virou R$ 100 a consulta, Depois ficou 150. 150 por dia. Então, assim, Eram 2 vezes na semana, por É. 150. E né? e Ficou... era caro, era muito caro. Então, assim, e aí a Michelle não queria subir disso, então disse, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que montar o nosso espaço e contratar outra pessoa para ajudar. Ou a gente vai para o online, né? A gente testou online e aí virou, e aí deu certo, enfim, depois teve uns desafios, aí depois deu certo, mas o online era o segundo plano. Eu vou contar um dia aqui, no próximo talvez a gente conte muito online, mas online é no segundo plano, mas estava dando certo com o online, né? E aí chegou um momento que deu a pandemia e a gente não podia mais atender no consultório. Ninguém podia. Só que aí, graças a Deus, a gente tinha um online. E depois disso, de março, de abril de 2020, Foi abril, 1º de abril. 1º de abril de 2020, a gente abriu a turma online, a gente estava há um mês já, né, sem atender, com o consultório fechado. A gente abriu a turma online, de lá para cá, foram 8.000 pacientes no online. E a Michelle não atende mais no presencial, porque não tem como, né, não tem disponibilidade. A Michelle gosta de atender e tudo, mas não tem disponibilidade, não faz sentido para a gente. E aí, enquanto as pessoas, infelizmente, estavam com a clínica fechada, com o online, a gente poderia continuar crescendo. E a gente continuou crescendo. Né? A gente só não voltou para o presencial porque não vale a pena. Mas, tipo assim, tem um mercado enorme no presencial. E, além disso, o que eu acho interessante da diástase é que a gente nem tem consultório mais. A gente não tem consultório. Se a Michelle quiser atender hoje, ela vai, paga o horário de uma sala, numa clínica, Atendo e volto e pra leva o casa. dinheiro para casa do que foi atendido. Ou Michelle... posso ir na casa de um paciente, se eu quiser. Do paciente. E aí vou, atendo e volto para casa, se eu quiser, entendeu? Ou, enfim, chamo o paciente para poder ir pro meu condomínio, atendo o paciente e depois cada um vai para sua casa. Então, assim, não tem aquela prisão que você tem quando você é um profissional de estética. Somente, entendeu? Que você acaba ficando, tipo, preso, não só quando você tem que comprar equipamento, mas quando você tem que comprar um produto físico mesmo, para você ter que passar no paciente, para você ter que sempre, tipo, quando o seu produto acabar, você ter que comprar novamente, e ali ser aquele ciclo vicioso que sempre tem, de você sempre estar gastando dinheiro para poder estar reinvestindo e reinvestindo e reinvestindo, e sempre você tendo esse gasto. Então, a diástase abdominal é um aprendizado que você tem, o tratamento da diástase abdominal é um aprendizado que você tem e lhe liberta, entendeu? Porque, assim, é algo que você aprende, você toma o conhecimento para você e ele lhe liberta. Porque você tem a opção, se você quiser, de atender no consultório, você tem a opção de atender na sua casa, você tem a opção de atender na casa do paciente, você tem a opção... Se trabalhar em academia, você tem a opção na academia ali, acabou um personal, você vai lá, faz um atendimento. Você tem a opção de atender numa praça, você tem a opção de atender da forma como você quiser. Por isso que a gente fala que é uma profissão anticrise. Por quê? Porque além de ter milhões de novos pacientes, novos, fora os que já existem, por ano, que são mães, milhões de novas mães por ano, ainda não depende de espaço físico, não depende de equipamento, não depende de produto, depende do conhecimento profissional. E é isso que a gente vai passar aqui. Então, para terminar, eu vou dizer a sensação como negócio,
do que é trabalhar com diástase, e a Michelle vai dar a sensação dela como profissional. Tipo assim, os benefícios, as recompensas como negócio, e a Michelle recompensa como profissional, a satisfação, né? Que você tem em mudar a vida das pessoas. É isso, para concluir, tá? Uma coisa que eu vou deixar aqui antes é que você preste atenção é que quando você foca muito, 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 muito só no retorno financeiro, e tem que focar, claro, né? Mas você esquece de focar que você precisa mudar a vida das pessoas para que a sua vida mude também. Então, assim, eu acho que o que nos ajudou muito foi essa mentalidade sempre de... A gente fazia um tratamento, viu que não dava resultado, a gente não fazia mais. Porque não adianta o cliente pagar, ter um resultado ruim, ele não volta. Então, assim, a diástase muda a vida das pessoas. E é por isso que elas pagam. Eu me lembro que elas levavam presente para a Michelle no consultório. Tá? Mesmo pagando e pagando caro pelo tratamento na época. Então, assim, como negócio, a satisfação que eu tenho da diástase é de saber que, como negócio, eu estou ajudando as pessoas, transformando a vida das pessoas, e aquilo nos traz um retorno financeiro, que nos dá retorno financeiro, lucro líquido no final do dia, que é muito difícil em qualquer negócio, lucro líquido no final do dia, nos dá liberdade geográfica, tá? Então, assim, você agora é, de fato, independente. Então, só depende de você. Isso aí, que a liberdade, o retorno líquido financeiro e a liberdade geográfica que o tratamento da diástase traz é uma coisa que é difícil encontrar em qualquer outro mercado. De você poder atender presencial, de você poder atender no online, de você poder atender na casa da paciente, na sua própria casa. Isso é difícil de encontrar em outro mercado. Que tudo que você precisa está aqui na sua cabeça. É só você chegar lá, fazer o que tem que ser feito e trazer o retorno financeiro de volta, que é um retorno financeiro que você traz porque a paciente sabe que valeu a pena aquilo ali. Né? Então, assim, como negócio, foi a melhor decisão que a gente tomou, e eu acredito que se você está me assistindo e já trabalha ou pretende trabalhar nessa área, independente de ser o seu foco principal, é algo que com certeza ainda está muito verdinho no Brasil, né? Ainda vai, na Europa já foi muito difundido, né? No Brasil ainda está muito verdinho, com certeza você vai ter um retorno financeiro bom se você trabalhar direitinho, né? Agora, como profissional, o que é que você acha? Como profissional, como mãe e como profissional, a gente sabe que depois da maternidade é tudo muito confuso na cabeça da mulher. E muitas delas não sabem que o problema que ela tem, que é um problema, né? É a diástase abdominal. E você, como profissional, você conseguir abrir a mente dessa mulher e conseguir fazer com que ela enxergue que aquele problema, que aquela sensação, que aquela baixa autoestima daquela mulher é por conta da diástase abdominal e que você consegue, de fato, ajudar ela e não é uma enrolação, porque é um problema muscular, é algo que ela consegue sim, que você consegue ajudar e ela consegue ser ajudada. A satisfação do prazer que ela tem em conseguir ter resultados reais. Eu acho que é uma das melhores coisas, o agradecimento. Acho que esses dias eu até postei no meu Instagram, foi ontem, antes de ontem, acho que ontem. Eu postei no meu Instagram a paciente agradecendo por se livrar da cinta. Eu acho que uma das sensações, a prisão que uma cinta traz numa mulher após o parto, é uma das piores coisas que eu acho que tem, de você ter que se esconder atrás de uma cinta para poder se sentir bem. Não só de uma cinta, mas atrás de uma roupa, do que quer que seja. Eu acho que você conseguir, através do seu trabalho, trazer essa sensação de volta para essa mulher, de liberdade, de autoestima, de prazer, de se olhar no espelho novamente. Eu acho que é uma das melhores coisas que você pode ter. Então, o tratamento da diástase abdominal só com exercícios que para uma pessoa pode ser simples, que são exercícios posturais e respiratórios. Você conseguir trazer isso tudo para uma mulher de volta é de uma satisfação enorme. Então, para mim, não tem coisa melhor no mundo do que possa pagar isso, esse agradecimento, esse retorno que eu recebo todos os dias dessas pacientes. É isso, E para finalizar, a gente sempre recebe muito, muito depoimento
de pessoas que mudaram de vida Uhum. vida por causa da diástase. Não Mas só esses o, dias, o relacionamento, o tanto que muda, né? a Michelle recebeu um que me impactou, que a moça falou assim, olha, o meu marido queria gravar um vídeo Foi, para agradecer o que você fez por mim. foi. Então, assim, além da mulher, claro, melhorar a aparência da barriga, que isso dá autoestima dela, melhorou a libido, que a gente vai falar um dia só sobre isso aqui. Isso aí, como é que você não vai crescer profissionalmente se você causar isso na vida das pessoas? Não tem como. Não tem como. Então, assim, é isso que a gente vem compartilhar aqui e eu espero que você tenha gostado e volte no nosso próximo episódio. Muito obrigada.